Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre muitos temas. Falaremos sobre a notificação, interpelação, alienação judicial por iniciativa particular, divórcio, separação consensual, extinção da união estável consensual e mudança do regime de matrimônio. Então são muitos temas que falaremos hoje e falaremos de uma maneira geral, mas abordando os aspectos principais. Então vamos lá. Iniciando pela notificação e interpelação. São termos parecidos, tá? Na prática, mas os conceitos deles não vão se confundir, tá? Trago para você uma definição do Humberto Teodoro Júnior, tá? Que estabelece que a notificação é uma cientificação, tá? Que faz a outrem para que junto a ele produza algum efeito prático ou jurídico, incidente sobre a relação jurídica pré-existente entre promovente e promovido, ou seja, através da notificação eu dou ciência a alguém, tá, de uma determinada circunstância, cujo objetivo dessa notificação é que essa pessoa haja de alguma forma ou que isso constitua algum direito para mim que estou impetrando essa notificação. A interpelação, por sua vez, é uma espécie da notificação, tá? Identificada pela referência a uma prestação que o promovente reclama do interpelado, e o protesto, ato judicial de comprovação ou documentação de intenção do promovente. Revela-se aí, né, o propósito do agente fazer atuar no mundo jurídico uma pretensão, geralmente de ordem substancial ou material. Ou seja, na notificação eu tenho dar ciência a alguém, tá certo? Na interpelação eu tenho uma referência a uma prestação que está sendo reclamada. E no protesto eu estou comprovando, tá? Uma documentação de intenção, tá certo? Um propósito de atuar de um modo ou de outro. Isso vai ficar mais claro mais à frente. Vamos lá. Então a finalidade aí, ó, é comunicar ao destinatário de forma inequívoca a manifestação de vontade, evitando-se assim a alegação de desconhecimento do destinatário futuramente. E aí, resumidamente, a gente tem uma prevenção de responsabilidades, promover a conservação de direitos e prover a ressalva de direitos. Ou seja, eu dou comunicação não apenas para o ato de dar ciência, eu estou prevenindo responsabilidades futuras de quem está sendo notificado. Para quê? Para que saiba que a partir daquele momento que recebeu, terá de tomar alguma postura, de fazer ou deixar de fazer alguma coisa, ou ter prazo para agir de determinada forma. E com isso eu conservo o meu direito, tá certo? E ressalvo o meu direito de futuros ataques. Muito bem, vamos adiante. O procedimento, tá? O procedimento de partida é a petição inicial, onde o requerente vai fazer a exposição dos seus fatos, tá? O deferimento dessa petição, tá? De notificação, interpelação ou protesto, é encaminhado ao destinatário, tá? E caso seja indeferida essa petição, vai caber a apelação dessa decisão. Tá? A intimação do protesto ou interpelação ou notificação pode ser feita por várias formas, carta, mandado, meio eletrônico e sempre que possível, tá? E, se inviáveis, utiliza-se de outros meios para citação e intimação das partes e não dos advogados. É uma ressalva que o legislador faz com o objetivo de garantir que o indivíduo seja cientificado de forma pessoal, pois é algo que afeta-o de maneira muito sensível, tá? Pode se tratar aí de uma necessidade de recall em um veículo, pode se tratar de um ato de pagamento sob pena de ação judicial, entre outros fatos. Vale mencionar aí também que nesse procedimento de protesto, interpelação ou notificação, não é cabível contestação, tá? Ou contra-protesto. O objetivo é uma ação unilateral. O indivíduo é simplesmente comunicado de uma declaração de vontade manifestada pelo proponente, tá? Mas existem exceções. O indivíduo poderá se opor, tá? Se houver suspeita, tá? De uma notificação ilícita, tá? Ou se tem alguma averbação, algum objetivo de averbação em algum registro público e a notificação se prestar para esse fim. Tá? E aí sim se houve previamente o notificado. Do contrário, ele é simplesmente cientificado dessa ação, desse movimento, e vai a partir disso, com cópia desse movimento, tomar as medidas que achar convenientes e cabíveis.
Bom, o indivíduo terá como efeito dessa decisão a entrega dos autos, tá? Onde ele vai poder, a partir deles, tomar as medidas que quiser em outros processos. Por exemplo, vamos imaginar que o indivíduo fez uma notificação porque, caso ela não fosse respondida a tempo e prazo, ele ingressaria com ação de cobrança. Ele vai juntar a cópia desses autos numa ação de cobrança, comprovando que exerceu todos os atos prévios, tentando fazer uma negociação amigável e não conseguiu. Tá certo? O objetivo é este. Agora a gente muda de assunto para falar sobre a alienação judicial. Essa alienação judicial que vamos tratar aqui, ela é uma alienação judicial por iniciativa do particular, tá? Isso quer dizer que é o particular promovendo essa alienação. Bom, as alienações judiciais elas podem ocorrer em procedimento autônomo ou de forma incidental, tá? Como procedimento autônomo, a previsão delas está no artigo 725, inciso 3 ao 5º do Código de Processo Civil e tem cabimento quando a alienação de bens de crianças ou adolescentes, órfãos ou interditos, bem como em alienações de coisas de quem é o comum, tá? Agora, se tratasse de uma alienação judicial referente a processos em curso, ou seja, incidental, aplica-se o disposto do artigo 730, sem a necessidade da formulação dos autos apartados. Tá? É um requerimento de alienação próprio, que é o que a gente vai ver aqui, e que tem seus próprios requisitos e quando surge a necessidade de venda do bem. Tá? Mas é importante ressaltar ainda que essas alienações judiciais, que tem como consequência penhora, ou na fase de cumprimento de sentença, ou em processo de execução de título executivo extrajudicial, usam como referência o artigo 730, mas observam o previsto no artigo 879 a 903, que é o que nós vamos passar a tratar a partir de agora. Muito bem. Quem pode propor essa alienação judicial, tá? E por que meio ela se dá? A resposta está no artigo 879, tá? É o particular que vai promover, por meio de leilão judicial eletrônico ou presencial, essa alienação. E quais são os requisitos formais que essa alienação, que esse leilão tem que obedecer? A previsão disso está lá no artigo 886 e 887 do Código de Processo Civil, tá? Tem que ser precedido de um edital, eu não posso ter um leilão sem um edital prévio, e esse edital, por sua vez, tem que obedecer os requisitos que nós vamos falar agora. O primeiro deles, a descrição do bem penhorado, com as suas características. Se for imóvel, tem que se colocar a situação das divisas e referência à matrícula e aos registros do mesmo. Porque alguém pode querer verificar as informações, a consistência do que tem lá. Tá? 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado. O preço mínimo que ele pode ser alienado e as condições de pagamento, e se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Nada mais é do que as regras do jogo. O indivíduo que adquiriu o bem, ok, mas ele tem que saber qual é o valor mínimo para não configurar preço vil. Ele tem que saber as condições de pagamento, se é um pagamento à vista, se é um pagamento parcelado. E se existe comissão do leiloeiro, qual é o valor dessa comissão. Tá? Se o lugar onde estiverem os móveis, veículos ou semoventes, tratando-se de créditos ou direitos rurais, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados. Naturalmente, se esses bens estiverem acautelados, quais bens? Móveis, veículos, semoventes, estiverem na mão de algum depositário, ou estejam presos referentes a algum outro processo, isso tem que ser devidamente identificado nesse edital, tá certo? O sítio na rede mundial de computadores, o período que se realizará o leilão, salvo se estiver de modo presencial, hipóteses em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Nada mais natural, especialmente num mundo globalizado, onde o acesso à informação e o acesso onde a publicidade deve ser levado ao grau máximo dentro daquilo que se pode publicizar. O edital tem que estar disponível na rede mundial de computadores, tá, em período prévio ao leilão, para que toda e qualquer pessoa, inclusive terceiros interessados, ou aqueles que tenham interesse em adquirir esse bem, possam ter essa liberdade de exercer o seu direito de irem até lá, tá certo? Portanto, muito importante essa indicação do site onde isso vai estar disponível. Existem sites específicos que organizam os leilões judiciais, mas o próprio Diário Oficial também é um meio onde ele pode naturalmente e validamente ser encontrado. A indicação de local, dia e hora segundo o leilão presencial, tá? Para hipótese de não haver interessado. É importante
se ter em mente que pode ser que não haja arrematação desse bem no valor estipulado, ou não hajam interessados nesse primeiro leilão. Nesse caso, se faz já a marcação do segundo leilão, já para prevenir aqueles que porventura não puderam comparecer ao primeiro leilão. E a existência de ônus, recurso ao processo pendente sobre os bens leiloados. Não faria sentido um leilão judicial onde eu escondesse parte das regras do jogo, escondesse parte de elementos que pudessem levar o indivíduo que arremata o bem a perdê-lo. Isso se trataria de um ato completamente equivocado, um ato de má-fé. E dessa forma, nada mais natural que se colocar no edital os impedimentos e os riscos que aquele que adquire pode ter para si. Se a partir deles o indivíduo quiser adquirir o bem, tudo bem. Aí é uma liberalidade que ele exerce, mas ele não foi enganado, ele teve acesso a todas as informações possíveis. Por fim, vale mencionar aí o parágrafo único, tá? Que fala que no caso de títulos da dívida pública e títulos negociados em bolsa, tem que se constar o valor no edital da última cotação. A última cotação naturalmente antes do edital, porque o valor vai sofrer variação conforme o dia e cabe ao interessado em adquirir esses títulos que verifique a cotação dos mesmos se são interessantes para aquisição quando de fato o leilão ocorrer, porque o preço naturalmente sofre variação. Bom, seguindo aí, ainda falando dos requisitos do edital e algumas obrigações do leiloeiro, dando sequência àquilo que já tínhamos falado, cabe ao leiloeiro designado, tá, fazer a ampla divulgação dessa alienação, nada mais do que o princípio da publicidade, como dissemos. E essa publicação tem que ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. Por qual objetivo? Para dar tempo que as pessoas tenham conhecimento que esse leilão vai ocorrer. Tá? E, se possível, o parágrafo 2º já coloca aí, tem que ser publicado na rede mundial de computadores em sítio designado, tá certo? Com descrição detalhada e ilustrada dos bens, para dar um maior amplo acesso e divulgação das informações. Caso não seja possível a publicação na rede mundial de computadores, tá? Ou considerando as características ou especificidades das condições do juízo, por ser um meio às vezes inadequado, deve ser colocado no edital, tá? Em local de costume, ou circulando no jornal de ampla divulgação no município, naquela comarca. Muito bem. Uma vez que se atende ao valor dos bens e as condições da sede do juízo, o juízo pode alterar a forma e a frequência dessa publicidade, tá? E colocar, muitas das vezes, pode ser um leilão de algo muito valioso, ou de algo que necessite de uma repercussão maior. Então, o juízo tem essa liberdade de, além do sítio mundial de computadores, devido à especificidade de um local. O Brasil é muito grande, temos várias e várias comarcas, distritos, cada um com a sua própria natureza. Às vezes a rede mundial de computadores não é muito acessada num lugar mais ermo, um lugar onde eu não tenho acesso a esse tipo de serviço, mas um edital muitas vezes, ou então um barco com alto-falante, às vezes é mais eficiente do que a rede mundial de computadores. Para isso, dá-se poder ao juiz para exercer essa liberalidade, correto? Vale mencionar também, tá? A frequência aí, ela pode ser maior ou menor conforme a especificidade. E os editais de leilão desses imóveis e veículos, quando for o caso, tem que ser colocados em lugar preferencial, tá? Ou seção reservada a esse fim. Nada mais natural, você tendo, por exemplo, os classificados de um jornal, uma parte exclusiva para veículos automotores, ou a especificação de que haverá um leilão de veículos. Tá? Então, basicamente é isso, referente ao leilão e seus aspectos. Mas vamos prosseguir no tempo. E quem que deve ser cientificado do leilão? Já vimos que tem que haver a publicidade desse leilão, mas existem pessoas que devem ser nominalmente cientificadas. Elas devem ser cientificadas para que se garanta a validade desse procedimento. A previsão delas está lá no artigo 889 do Código de Processo Civil, a gente coloca aí, tá? E elas têm que ser cientificadas também com 5 dias, pelo menos, de antecedência. Eu mesmo, repete aí o prazo do edital. Para quê? Para que, uma vez cientificadas, possam tomar as medidas que melhor lhe apetecem. Podem ingressar com embargos da penhora, embargo de terceiro. Então, essas pessoas estão arroladas por uma questão lógica e por terem, de alguma maneira, interesse na causa.
São elas aí o executado, tá? Por meio do seu advogado, caso não tenha, por carta registrada ou meio idôneo, que garanta a citação. Coproprietário do bem, ou alguém que tenha a fração ideal do mesmo, por exemplo, cônjuge, tá? Titular de usufruto, habitação, enfeiteus e direito de superfície, ou seja, pessoas que serão afetadas com a troca de propriedade desse bem. O proprietário do terreno, quando se trata de uma penhora de direitos de superfície, tá? O credor pignoratício, tá? Já vimos ele em outro vídeo. Ou aquele credor anticrético, fiduciário, tá? Quando a penhora cai sobre bens com gravames. O promitente comprador, às vezes o indivíduo estava negociando esse imóvel com alguém durante um período da alienação, então esse indivíduo poderá ingressar nesse processo para tentar adquirir esse bem ou se defender, alegando que já é proprietário, posseiro. O vendedor, tá? Quando se cai em alguma questão de venda, que não sabia. União, Estado, município, quando houver um bem tombado, porque eles têm interesse na preservação do imóvel, por questão de preservação do patrimônio da coletividade, a memória de uma comunidade, tá? Eu coloquei ainda o parágrafo único aí para você, que é importante mencionar, que se o réu for revel e não tiver advogado constituído, ou não constando nos autos, deve ser feita a intimação por meio de edital, para tentar se garantir o contraditório. Pode ser que esse indivíduo jamais veja esse edital, mas pelo menos é o meio que se encontra judicial de garantir que ele seja de fato intimado, pelo menos por meios válidos, e o processo siga sem ficar ad eterno esperando a aparição desse indivíduo. Então segue sem ele, mas dá-se a faculdade, caso queira, caso ele veja o edital, de ingressar nessa demanda. É uma tentativa de garantia do contraditório da ampla defesa, sem dúvida nenhuma, diante de uma situação da vida que é o desaparecimento de uma pessoa, a dificuldade de encontrá-la. Bom, e quem pode dar lance, tá? As pessoas que podem dar lance são todas aquelas que não estão previstas no artigo 890. O artigo 890 traz a figura de tutores, curadores, magistrados e membros do Ministério Público que têm relação ou que podem exercer poder e influência sobre aquele bem, seja porque tem relação direta com o bem, seja porque atuam na comarca de alguma forma e poderiam de alguma forma exercer uma influência que seria negativa e que poderia tensionar de modo negativo aos interesses daquele que está fazendo alienação e daquele que está perdendo o bem, tá? É importante mencionar ainda que esse bem alienado ele não pode ser arrematado por um preço vil, tá? O preço vil é aquele estipulado pelo juízo e caso não exista, ele não pode ser inferior a 50% do valor da avaliação, tá? Essa avaliação, lógico, ela é prévia, ela acontece antes do edital e tem que acontecer essa avaliação e o respeito a esse preço para que não se prejudique, não se faça o indivíduo perder muitas das vezes o seu patrimônio para pagamento de uma dívida por um preço vil e que vai trazer a ele mais execução, mais prejuízos. E claro, poderia levar até mesmo à anulação. Portanto, cuidou-se o legislador de estabelecer aí um mínimo de 50% na ausência de um preço mínimo fixado pelo juiz. E claro, o juiz quando fixa o preço, ele o fixa com critérios racionais. E critérios de mercado, enfim, critérios que sejam razoáveis. E ainda falando do procedimento, tá? Vale dizer que o pagamento ele tem que ser realizado se não houver nenhuma estipulação diversa no edital, por forma de depósito judicial, tá? Ou por meio eletrônico, e é um pagamento feito de modo imediato, tá? Naturalmente em espécie. E quando o imóvel do incapaz não alcança em leilão os 80% do valor da avaliação, o juiz confere essa guarda e administração para um depositário e adia essa alienação por um prazo não superior a 1 ano. Para quê? Para que ocorra de um modo célere, mas que dê tempo suficiente para não desvalorizar tanto o bem e encontrar possíveis interessados nesse período. Outro fato importante que a gente tem que mencionar é que se não há o pagamento, tá, pelo arrematante, o juiz pode impor a perda da caução, tá certo? Que foi prestada no momento do arremate, colocar os bens novamente a leilão, tá certo? E impedir a participação destes que não realizaram o pagamento, nada mais natural. E o fiador arrematante que pagar o valor do lance no lugar daquele que deixou de pagar,
pode requerer para si a arrematação, naturalmente, e a multa, a entrada que foi dada inicialmente. Vale dizer também que a arrematação pode ser suspensa, tá? Se o produto desses bens, tá, for suficiente para o pagamento do credor e a satisfação das despesas da execução. Muitas das vezes vai se alienar vários bens, mas um deles já arrematado já quita o valor da dívida por completo. Nesse caso, se faz a suspensão da alienação do que couber referente ao restante, tá certo? E essa arrematação vai constar um auto, tá? Chamado auto de arrematação, que é lavrado de imediato no momento da aquisição, e neles vão ser mencionadas todas as condições das quais foi adquirido aquele bem alienado, tá? A previsão disso no artigo 901. Bom, a gente muda de tema agora para falar sobre o divórcio e da separação consensual, a extinção consensual da união estável e a alteração do regime de bens do matrimônio. O nome é extenso, porque trata-se de vários assuntos, cujo legislador compilou num tópico do Código de Processo Civil, e o objetivo dele não poderia ser mais claro. O objetivo dele é facilitar o procedimento, desburocratizar, tirar um pouco da judicialização desses temas quando eu estou diante de casais que não possuem filhos, que têm entre si uma relação de amizade e que tem uma facilitação na divisão dos bens e das obrigações restantes de uma antiga relação. Tá? Então, o legislador privilegiou essas pessoas com uma facilitação do procedimento, permitindo até mesmo que alguns desses atos sejam praticados diretamente em cartório. Então, vamos lá. Então, eu coloquei para você inicialmente aí que o CPC de 2015 visou trazer celeridade, tá, para as relações de família, especialmente as circunstâncias consensuais, tá, e que não há um envolvimento de incapazes, como disse. E aí facilitou-se esses procedimentos que eu estou lhe dizendo: divórcio, separação, extinção da união estável, alteração do regime matrimonial, que até então, falando do regime de alteração matrimonial, era algo pouco pensado, ou até impossível de ser concebido a alteração do regime de casamento durante o casamento. E houve-se um entendimento, isso já no Código Civil de 2002, que não havia o porquê de prosseguir com isso, e colocou-se a instrumentalização disso no CPC de 2015. Bom, sendo assim, então, o indivíduo que estiver diante de uma separação, né, consensual, de um divórcio, observados os requisitos que uma petição deve ter, tá, previsto lá no 282 e seguintes do Código de Processo Civil, vai colocar uma petição assinada pelos dois, os cônjuges se separando, referentes à descrição dos bens que serão partilhados, tá? Disposições relativas à pensão alimentícia, se houver, acordo relativo à guarda dos filhos incapazes e regime de visitas, e o valor da contribuição para criar e educar os filhos. Repare que aqui a gente está falando naturalmente de procedimentos que vão ocorrer judicialmente, e a gente tem uma junção, um sincretismo aí, que no mesmo processo em que se discute consensualmente o divórcio, já se trata também das questões relativas à pensão alimentícia, à guarda dos filhos e o valor de contribuição para educar. Algo que já existia no CPC antigo, que já acontecia, mas que aqui tem um outro peso, um outro valor, porque já vem imbuído com uma concepção de amizade, uma concepção de consensualidade e de amistosidade entre os envolvidos. Vale mencionar ainda que, quando se tratar de homologação do divórcio ou separação consensual, isso também se estende à extinção consensual da união estável, ou seja, também se faz lá uma petição com os mesmos requisitos, se tratando dos mesmos itens: a divisão dos bens, pensionamento, guarda de filhos. E vale dizer ainda que, caso não exista nascituro ou filhos incapazes, tá? Se falando de divórcio, separação ou união estável, que terminam de forma consensual, o procedimento pode ser feito em cartório, que eu mencionava no princípio aí deste assunto. Então, há uma facilitação do que é consensual para que se encerre rapidamente a relação conjugal até então existente. O objetivo não poderia ser outro: mostrar que a briga não leva a nada, mas o acordo ele é sempre benéfico às partes, célere e resolve a situação com efetividade.
Bem, falando da alteração do regime de bens, o procedimento dela é semelhante ao do divórcio e também ao procedimento da separação consensual. Nada mais é, observados os requisitos das petições iniciais, o indivíduo, os cônjuges, através de petição conjunta, expõe as razões que justificam a alteração do regime de casamento e, naturalmente, ressalvam o direito de terceiros. O juiz, ao receber essa petição, vai verificar se existe algum meio alternativo para a divulgação da alteração do regime de bens, além do edital, ou se existe algum meio de garantia de interesse de terceiros. E, não havendo, ele intima o Ministério Público, publica o edital, e somente depois de 30 dias que esse edital foi publicado é que se de fato decide-se sobre a alteração do regime. Não havendo nenhum motivo que impeça essa alteração, há o trânsito em julgado, a expedição de mandados de averbação aos cartórios de registro civil e de imóveis, e caso um dos cônjuges seja empresário, notifica-se também ao cartório de registros públicos de empresas mercantis e atividades afins. Bom, era isso que tínhamos para falar até aqui. Deixo agora para você fontes e links para saber mais. Se gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e fazer os seus comentários. Até o próximo.